Graça e paz. Vamos falar hoje a respeito do ministério de Elias e João Batista. Eu quero ler aqui Malaquias 4, o versículo 5 e 6, fala assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui ele estava falando de Elias, mas na verdade ele estava fazendo uma menção ao ministério de João Batista. Por quê? Nós vamos aqui em Mateus 11, do 8 ao 14, fala assim: Sim, que foste ver um homem ricamente vestido, os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde o dia de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, o próprio Jesus ele explica, esse texto de Malaquias, quando fala que Deus enviaria Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E aí ele fala que esse Elias é o profeta João Batista. Por quê? Porque Jesus estava falando de ministérios. Jesus não estava falando da pessoa, mas falando da pessoa sim, mas a comparação de Elias com João Batista é uma comparação relacionada a ministérios. Como que estava o tempo em que Elias profetizou? O tempo em que Elias profetizou foi o tempo em que a nação de Israel ela estava totalmente no pecado. Você pode ver isso lá em 1 Reis 18, do versículo 9 em diante. Fala que o rei era o rei Acabe. E Acabe havia casado com uma mulher chamada Jezabel, que era fenícia. E ela trouxe para dentro de Israel adoração a Baal. Então, e ela perseguiu os profetas do Senhor, ela matou os profetas do Senhor, tanto que quando você vai ver a história de Elias, ele acha que só ele havia ficado, dos profetas, está em 1 Reis 19, mas na verdade haviam ficado 7.000 profetas, muito pouco profeta, porque ela havia matado os profetas do Senhor e ela levou toda a nação do Senhor a adorar Baal. Por isso Elias, ele fala que 3 anos e meio não ia chover sobre a terra. Por quê? Porque eles falavam que a Baal era o deus da fertilidade, que era da Baal que enviava chuva, que fazia os pastos ficarem verdes, e ali havia alimento para os animais se multiplicarem, terem várias crias de animais. E também porque a terra era frutífera, a terra dava frutos, porque Baal enviava chuva. Porque Baal era o deus da fertilidade. Só que aconteceu que aí Elias foi lá e falou para Acabe: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. E aí Acabe nem acreditou. Eu creio que Acabe nem acreditou em Elias, porque Acabe deixou Elias embora de uma boa. E aí depois, quando vai passando o tempo e não vai havendo chuva, e provavelmente eles oferecendo ofertas, cultos a Baal, e nada acontecia. Porque Baal não era Deus. Deus é que é Deus. Deus enviava chuva e eles adoravam Baal. E aí, quando no final de tudo, depois dos 3 anos e meio, Deus manda Elias voltar, e Elias faz um confronto com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e fala assim: o Deus que responder com fogo, esse é Deus de verdade. E ali estava todo o povo reunido ali para ver quem ia responder, qual Deus ia responder com fogo. E os adoradores lá de Baal, os profetas de Baal, ficaram lá até o meio-dia, E Elias zombando deles: talvez Baal não está ouvindo, talvez ele está ocupado, talvez está no banheiro, não sei, Baal não está ouvindo vocês. E eles se retalhavam e tudo, e Baal não respondeu.
E aí Elias vem, repara o altar do Senhor, coloca-lhe a oferta e Deus responde, e Deus manda fogo dos céus, e o povo então vê que Deus era o Deus verdadeiro. E Elias então mata, né, ali os profetas de Baal. E não era só os profetas de Baal. Lá fala que era 400 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera. Porque Acera era a divindade feminina de Baal. E aí Elias teve esse ministério. Do povo estava totalmente longe do Senhor. O povo estava adorando outro Deus. E agora Elias é usado por Deus para mostrar para o povo quem era o Deus de verdade, que era o Deus verdadeiro. E aí, depois de 400 anos de silêncio, que Deus dá essa profecia de Malaquias, que o Elias viria, aparece João Batista. Imagina, 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta para falar do Senhor. Aí vem João Batista pregoando a palavra de Deus lá no deserto. E o povo também estava totalmente longe dos caminhos do Senhor. Naquela época, o governador da Judéia era o Herodes. E Herodes, ele era um homem muito que queria ao mesmo tempo que ele queria o favor do judeu, ele era um homem muito ruim também, um homem sanguinário. Nós vemos que ele manda, quando Jesus nasce, ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos em Belém. Então por quê? Porque não podia ter outro rei, não podia ter um rei que competisse com ele. E quando os magos falam que havia nascido o rei dos judeus, ele endoidou, Não, mas que negócio é esse de ter outro rei? Mas ele reconstruiu, o segundo templo, ele fez uma reforma, fez aquele templo, esplendoroso, que era considerado a 7ª maravilha, do mundo antigo. Mas, segundo a história, ele mesmo matou 3 filhos dele, para que não fossem concorrentes, ali no trono. E ele era um homem muito assim. Só que Elias não teve medo. João Batista não teve medo de apregoar que estava vindo um novo rei. E ele vai para o Jordão e ele começa a pregoar. E o povo também estava numa religiosidade cega também, corrompida, tão corrompida, que naquela época fala que havia 2 sumos sacerdotes, Caifás e Anás. Deus não instituiu 2 sumos sacerdotes, mas virou negócio, era negócio. Tinha cambistas no templo, tinha gente vendendo animais no templo. A palavra de Deus havia se corrompido totalmente, os fariseus estavam totalmente corrompidos. Então era uma época de corrupção, tanto religiosa quanto política. E aí vem João Batista pregando, o arrependimento dos pecados. Pregando, preparando o caminho para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Herodes o Grande já tinha morrido, mas agora João Batista, eu quero falar um pouquinho sobre a pregação de João Batista. Ele está aqui em Lucas 3. Nós vamos pegar Lucas 3. Lucas 3. É tão interessante, e no fim, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador de Judeia e Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Idureia e da província de Traconides e Lisânias tetrarca de Apilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra do Senhor João Batista, filho de Zacarias. Por que eu falei da situação política? Porque quando nós lemos no verso 1 e 2, o verso 1, Deus estava mostrando, a corrupção que estava na política. O verso 2 está mostrando a corrupção na religião. Primeiro ele fala da política, Se você for olhar esses governadores aqui, essas pessoas aqui, eram todos corrompidos. E a mesma coisa, a mesma corrupção estava aqui na religião. E aí fala assim, e aí veio a palavra no deserto a quem? João Batista. Glória a Deus, que a palavra do Senhor, não é a palavra do homem. Não é a palavra, da Célia, não é a palavra do pastor fulano, não é a palavra do pastor ciclano, mas quando vem a palavra do Senhor, o temor cai sobre o povo.
quando a palavra é do Senhor. Que nós vamos ver que o povo aqui, eles começaram a temer. E aí, fala assim, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Interessante, né, que ele fala assim, ele começa a pregar o profeta Isaías. Por que nós temos que pregar? A palavra do Senhor. Então ele começa a pregar a palavra. Ele não começa a pregar deles mesmo, ele começa a pregar a palavra. E ele fala assim, e ele sabia quem ele era. Ele fala assim, eu sou a voz do que clama no deserto. E ele entendeu isso, ele sabia o seu propósito. E aí ele começa a pregar e fala assim, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte, outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Ele está falando aqui não apenas, né? Não apenas ele não está falando de topografia. Às vezes a pessoa pensa assim, o monte vai aplanar, a vereda, o vale vai ser aplanado, vai ser endireitado. Não, ele está falando, olha, arrependa-se. Todo vale se encherá, ou seja, o que é um vale? O vale é algo, uma depressão. Vale é uma depressão, é algo que está lá no fundo, algo que está ali. E ele está falando, olha, e os montes que são elevados, ou seja, soberba, né? Montes elevados, soberbas, arrogância, Deus vai endireitar os caminhos. Deus vai trazer solução para aquele que está em depressão, e Deus vai trazer também solução para aquele que se acha muita coisa. Deus vai tratar tanto com um como o outro. E ele está falando, olha, e os caminhos serão aplanados. Caminhos, ele fala caminhos, né, escabrosos, caminhos sinuosos. Já viu estrada sinuosa, cheia de curva? Ele fala assim, ó, essas curvas elas têm que acabar. Pessoas que estão em cima do muro, que uma hora está para a esquerda, outra hora está para a direita. Porque curva é isso, caminho sinuoso. Pessoa que não tem uma direção na vida. Uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Ele está dizendo, esse caminho vai ser endireitado. Deus vai endireitar o caminho das pessoas. Deus vai alcançar aquele pobre que está lá embaixo, no vale, na depressão. Depressão quer dizer coisa baixa, está lá embaixo. Mas Deus vai levantá-lo. Deus vai levantar aquele que quer ser levantado. Mas Deus também vai abater o soberbo e o arrogante. E ele está falando endireitar, ele vai endireitar as veredas. Isso ele não está falando de topografia, ele está falando de gente, ele está falando de pessoas. E aí, o outro verso ele fala assim, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João Batista à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Aqui ele está falando para os fariseus. Porque todos iam, e os fariseus também iam. Os fariseus ficavam atrás de Jesus o tempo inteiro. Os fariseus, eles queriam saber o que estava acontecendo. Ninguém podia falar melhor do que eles. Ninguém podia estar proeminente. Está falando que vinha gente de todas as partes para ouvir João Batista. E aquilo já criou uma inveja nos fariseus. Não, ele não pode ser mais importante que nós. E o Senhor, aí João Batista chama eles de raça de víboras, serpentes malignas, venenosas. E aí ele fala assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Muitas vezes a pessoa pensa assim, né, eles eram filhos de Abraão, só que eles haviam saído do caminho. No céu ninguém entra de garupa, não. Talvez você pense assim, minha mãe ora por mim, minha mãe vai na igreja, minha família está na igreja, eu também vou. Meu querido, a salvação é individual. Não é porque sua mãe vai, não é porque... Não tem como entrar de garupa, não. Ele está dizendo, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então está dizendo, não é porque vocês estão na descendência, mas vocês não obedecem. Tem pessoas que nasceram, né? Eles aqui eram filhos de Abraão. Nasceram na descendência de Abraão. Às vezes você nasceu num lar evangélico, mas você não obedece. Você não produz fruto digno de arrependimento. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar nada.
Aí ele fala assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E aí ele continua dizendo aqui, olha, e também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Estava falando aqui para esse tipo de público. E o verso 10, e a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele disse, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Meu irmão, imagina você pregando o arrependimento e as pessoas se arrependendo e as pessoas dizendo, o que eu faço? Olha, aí ele está dizendo, ele não está dizendo, ó, você que tem o guarda-roupa cheio, não. Ele falou, você que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Fique com uma, mas reparta com quem não tem. Você que tem alimento, reparta com quem não tem. Tenha frutos dignos de arrependimento. Mas o mais interessante que nós vemos assim, que o avivamento, a palavra, ela foi tão profunda no coração que eles falaram assim, o que nós vamos fazer? Eu preciso de atitude. A palavra nos leva para a atitude. E é isso que o povo estava tendo. A palavra estava penetrando tanto no coração deles que eles falaram assim, o que nós vamos fazer? O dia, né, que a palavra penetrar no nosso coração dessa forma e dizer, o que eu faço? Eu preciso mudar. Eu preciso parar de falar mal das pessoas, eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de omitir, eu preciso parar de roubar, eu preciso parar com meus vícios, né? Seja ele de pornografia, seja ele do que for, de internet. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Essa pergunta nós precisamos fazer para o Espírito Santo. O que faremos? E aí o verso, né? 11, ele diz, né? Ele fala dessa maneira. Ele fala para ver que você tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Talvez você tenha um guarda-roupa lotado e não tem coragem de tirar uma peça de roupa para ajudar um morador de rua. E ele está dizendo, ó, isso aqui é fruto digno de arrependimento. Ao verso 2, e chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Então o publicano também falou, o que eu vou fazer? O publicano é aquele que cobrava imposto para Roma. E o publicano, né, ele era tido como ladrão, porque ele cobrava além do que ele precisava cobrar. E ele está dizendo, cobre somente aquilo que é certo. Pare de cobrar exageradamente. Talvez o imposto era 1 denário, ele cobrava 2, porque um ele mandava para Roma e um ele ficava para ele. Estava, né, sufocando o povo com tanto imposto. E aí ele falou assim, olha, cobre somente aquilo que foi ordenado. Então essa é a ordem. Não roube. Não roube de ninguém. Não comercialize a palavra de Deus. Não cobre nada além daquilo que é permitido. Nada além. Isso ele fala para o publicano. Né? Talvez você... Isso aqui é o publicano quem era? Um funcionário público. E nós vemos a corrupção aí nessas estatais. A corrupção, né, na política dos funcionários públicos. E ele está dizendo, olha, funcionário público, seja honesto. Mesmo que você esteja num ninho de pessoas desonestas, seja honesto você. Dê fruto você. E aí, o outro texto está dizendo que chegaram um soldado, e um soldado o interrogava também dizendo, e nós que faremos? E ele disse, a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai com o vosso salário. Soldo é salário. Por quê? Porque o publicano e o soldado, eles tinham um combinado. Eles tinham um combinado entre eles. O publicano ia lá cobrar o imposto. E a pessoa falava assim, mas eu não tenho como pagar, eu não tenho, né? Eu só tenho se eu pagar esse valor, eu vou morrer de fome, minha família vai passar fome. Aí o que ele fazia? Ele mandava o soldado lá. Era um combinado. E o soldado pressionava a pessoa para pagar. Né? Eles morriam de medo dos romanos. E aí, o que acontecia? O publicano dividia aquilo que ele pegava a mais com o soldado. E aí, o que acontece? João Batista falou assim, acaba com essa maracutaia. Acaba com essa maracutaia de vocês aí, ó. É isso que ele está dizendo. Ele disse, não pensar, não... Os soldados perguntaram, e ele falou, e nós o que faremos? E ele lhe disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, não roubeis ninguém, contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário. Gaste apenas aquilo que você pode gastar. Se você ganha 5 mil, gaste
Se possível, 4, para você poder ter o que guardar. Mas se não, gaste aquilo que você pode, né? Viva dentro daquilo que você pode. É isso que ele está dizendo. Contente com o seu soldo. Não fique roubando, não fique usurpando as outras pessoas. E respondeu João a todos, né? Aí o verso 15 fala assim: estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. O povo estava pensando no seu coração. Porém, olha quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo revela, né? Oh, glória a Deus. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando a muitos outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João num cárcere. Ou seja, João Batista não foi porque Herodes era o tetrarca, né? Ele era o tetrarca ali da Galileia, que João Batista não deixou de falar a verdade para ele. João Batista falou para ele assim, ele foi lá para ser batizado, ele falou: não, primeiro você vai produzir fruto de arrependimento, primeiro você vai largar a mulher do seu irmão, você está em pecado, primeiro conserte o seu pecado. Mas tem pessoas que não suportam ouvir a verdade. Herodias não suportou ouvir a verdade, e aí ela fez com que prendesse a João, e depois ela arrumou uma forma aqui para João ser morto. Você conhecendo a história aí, você vai ver, né, que ela pede, Salomé dança lá no aniversário de Herodes, e depois, induzida pela mãe, ela pede a cabeça de João Batista. E João Batista foi preso, né? Não sei por quanto tempo ele ficou preso, mas dizem que era uma prisão terrível, 50 graus por dia, era perto do Mar Morto, porque esse aqui era tetrarca da Galileia. Engraçado que João estava pregando na Judéia, mas mesmo ele sendo, olha para você ver quanta corrupção havia. Ele era um tetrarca da Galileia, mesmo assim ele prendeu João Batista. E nada aconteceu. Então nós vemos o quê? Que João ele não se calou, nem diante de uma autoridade. Ele disse para eles: olha, vocês estão em pecado. E ele veio para falar a verdade. E assim como Elias, ele se apresentou diante do rei Acabe. Não com medo, não pensando o que aconteceria na sua vida, mas ele foi lá levar a palavra de Deus. Da mesma forma foi João Batista. Por isso o ministério dos dois é comparado um com o outro, é comparado aqui o ministério, né? Por isso que fala que ele era o Elias que havia de vir. E foi muito maravilhoso Jesus ter deixado, né, essa explicação para nós, porque no Espiritismo eles falam da reencarnação, né? Que João Batista foi a reencarnação de Elias. Mas não, João Batista foi João Batista mesmo, que nasceu com o propósito, né, de também levar o povo a Cristo. Assim como Elias levou o povo a ver que Deus era Deus, aquele que respondeu com fogo no Monte Carmelo. João Batista veio também apresentar Jesus. E quando o povo perguntou: será ele o Cristo? Ele disse: não. Eu não sou o Cristo. Eu nem sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era o propósito da sua vida. Você sabe quem você é. Você sabe qual o propósito. Por que você nasceu nessa era? Por que você nasceu no ano de Você está aqui hoje no ano de 2025? O que Deus tem para fazer em você e através de você? Primeiro ele trabalha em nós, para ele trabalhar através de nós. Então, se você está com essa depressão que precisa ser erguida, ou como esse monte que precisa ser abaixado, né? A soberba cresceu muito e Deus vai precisar aplainar o caminho. Ou você é aquele que está no caminho sinuoso, né? Uma hora está na direita, outra está na esquerda. Deus está dizendo: olha, o caminho tem que ser reto. A nossa vida tem que estar, né, santa, como eu falei sobre sacrifício vivo.
santo e agradável a Deus. Que Deus te abençoe, né? Espero que esse vídeo possa ter elucidado, né? Dado um pouquinho de luz aí sobre a pregação, sobre o ministério de João Batista. Amém? Que você possa compartilhar com outros, se te abençoou, deixar o seu like, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.